As consequências da pós-rebelião. Esse é o tema de hoje aqui no canal. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal no YouTube falando sobre o sistema prisional. Hoje nós vamos tratar sobre a pós-rebelião. O que acontece, como é a rotina e os desafios depois de todo aquele momento turbulento, daquele dia caótico que foi a rebelião. Tem muitas informações importantes aqui, tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar muito para você e talvez trazer uma clareza sobre essa pós-rebelião. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo para gerar engajamento e, é claro, a curtida fortalece o nosso trampo e, se você puder, se inscrever no canal para que a gente possa atingir a nossa meta desse ano, 200 mil inscritos. Conto com a sua inscrição também. Muito bem, nós já falamos como é uma pré-rebelião, já falei para vocês os motivos e como acontece a rebelião. Só queria fazer uma pequena introdução para complementar o vídeo que eu falei sobre a rebelião propriamente dita. Muitas pessoas depois perguntaram para mim, mas Arquimedes, como é que eles tomam o pavilhão? Essa tomada de pavilhão, normalmente, ela mudou muito atualmente, porque o que acontece? Hoje, você percebe que as unidades prisionais colocaram aquelas trancas elétricas, porque era mais fácil quando você tinha um planejamento de rebelião, você sequestrava o funcionário, pegava o agente penitenciário, pegava ali o carcereiro, você transformava ele num refém e você ia para uma progressão, ou seja, você negociava a partir daquele refém para ir ganhando outros pavilhões, para você conseguir realmente ter mais força de negociação. Então o Estado, prevendo isso, o que ele fez? Ele começou a criar um isolamento, né, para que os presos não tivessem mais contato físico com os próprios funcionários, dificultando assim as rebeliões. Então é aquela coisa, né, mano? Quando você percebe um risco, o Estado também vai, de uma certa forma, criar mecanismos para proteger a integridade física dos seus funcionários. Então, hoje em dia, é bem mais complicado esse método, né, digamos assim, de você sequestrar ali um agente penitenciário por conta desse isolamento. Mas antigamente era muito mais comum acontecer dessa forma. Uma outra pergunta interessante que eu até recebi no comentário do vídeo anterior foi assim, e se fosse uma rebelião em dia de visita, os presos iam usar, né, os familiares como refém? Engraçado que isso aconteceu, salvo engano, em 2002, naquela mega rebelião, não sei se foi 2002 ou 2006, mas foi naquelas megas rebeliões que ocorreram no estado de São Paulo, foi num dia de visita, né? E nesse dia de visita lá, os presos dominaram todo o pavilhão, mas não é que eles transformaram ali diretamente os seus familiares em reféns, né? Mas de uma certa forma aquilo facilitou muito para que eles pudessem ter material, entre aspas, material humano para poder negociar e mostrar sua reivindicação, né? Então não procede, logicamente, você fazer uma rebelião em dia de visita. Isso é uma coisa que é uma exceção à regra, mas também eu não posso afirmar que isso nunca mais vai acontecer, né? A cadeia é um local muito imprevisível. Feito essas reparações e esclarecendo algumas dúvidas dos vídeos anteriores, vamos agora falar um pouco sobre a pós-rebelião, o dia quando acaba a rebelião e depois os dias seguintes. Existem dois caminhos aqui. Quando realmente a rebelião chega ao fim, ou seja, quando a tropa de choque, aqueles grupos especiais que já estão treinados para poder lidar com esse tipo de situação, conseguem dominar a unidade, quando eles conseguem realmente neutralizar aquela ação, vai entrar ou o giro, ou pode entrar também o choque, dependendo muito, é uma espécie de setor da polícia especializado para esse tipo de situação. No estado de São Paulo é o GIR, Grupo de Intervenção Rápida, ou seja, eles entram para conter essas manifestações. Só que o tratamento nessa circunstância é bem diferente do tratamento que ocorre quando é blitz, quando é um procedimento comum. Ali realmente a tensão fica muito mais forte, realmente ali você está passando um grande turbilhão, uma pressão. Cara, é um dia do inferno de verdade. Com a entrada desse grupo especial na unidade prisional, eles começam a pegar os presos e colocarem na formação. Então esses presos vão sair da cela, ou se estivessem no pátio, eles vão ficar nessa formação que você está vendo agora na imagem. Perceba que eles ficam normalmente de cueca, né? Ficam sentados, um muito próximo do outro, e existe ali um paredão
um paredão de policiais para fazer a segurança, enquanto outros agentes vão fazer as revistas nas celas. E olha, sinceramente, após rebelião, os caras ficam horas e horas, pode ficar o dia inteiro nessa formação. Normalmente isso acontece até como uma forma de castigo, né, cara? É uma forma de eles também, a gente usava na gíria, né, tirar a bronca. Então não dá pra calcular, vai levar 1 hora, 2 horas, 5 horas esse procedimento, que seria o procedimento de domínio, né? É como se o Estado estivesse trazendo novamente a ordem para aquele pavilhão, só para você entender mais ou menos aqui a dinâmica. Então é muito difícil, vai depender muito de procedimento para procedimento, não existe é tanto tempo, isso é muito impreciso. Mas vamos trabalhar aqui que depois que terminou esse procedimento, os presos começam a retornar para as celas, e aqui, cara, de verdade, é um momento também muito cabuloso. Como eu sempre citei, a rebelião não é algo positivo, não é algo bacana para acontecer, porque geram muitas consequências que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo. E uma delas é quando você chega na cela, a sua cela está totalmente destruída, suas roupas estão jogadas em vários lugares, os seus pertences, produto de higiene, muitas vezes tem muita coisa ali jogada no meio da água, cara, fica realmente um caos. Então ali começa-se um processo para você localizar os seus pertences, saber, por exemplo, qual que é a sua pasta de dente, onde está seu sabonete, a sua roupa, as suas cartas. Cara, você tem que... Ali é um processo de ficar garimpando, de verdade, garimpando os seus itens na cela. Nesse mesmo dia, normalmente isso acontece em 90% dos casos, a transferência da liderança daquele pavilhão. Então o setor daquele pavilhão vai ser transferido. Quando muito também acontece do esporte, que é uma liderança paralela do setor, também é transferido. Normalmente a gente falava assim, o quadro inteiro é transferido. O diretor pega aquele setor, pega aquele esporte, transfere para uma outra unidade prisional. E aqui está uma das consequências de fazer parte do quadro da disciplina de uma unidade prisional. A consequência de você ser transferido, e normalmente você vai ser transferido para 500, 600, 700 quilômetros de distância, você também vai sofrer ali os castigos, vai abrir sindicância, você vai ter que provar que você não fazia parte daquela rebelião. Cara, aqui começa a ficar muito pesado as consequências de você fazer parte do setor. Então o processo funciona dessa forma, eles tiram aquela liderança e no outro dia começa a se discutir qual vai ser o novo quadro que vai assumir a liderança na unidade prisional, né? Tem toda uma parte ali, digamos, entre aspas, administrativa da própria, né, da própria organização criminosa. Existe ali toda uma conversa para se eleger novos líderes para conduzir aquele pavilhão. Então você percebe que o mecanismo ele vai se readaptando dependendo, logicamente, do caso. Mas voltando aqui para a questão da sindicância, inclusive eu tenho aqui o meu treinamento online que se aprofunda sobre sindicância, processo de sindicância, como se defender. Esse treinamento é completo para você que é familiar e quer entender mais essas partes, digamos assim, burocráticas do sistema prisional. Recomendo demais você participar desse treinamento. Os links estão aqui embaixo na descrição. Então entenda que a sindicância vai ser um processo administrativo que vai fazer o cara, normalmente, perder benefício, vai travar o processo dele. Se for configurado algum tipo de crime, ele vai responder por esse crime. Então há muitas consequências negativas, por isso tem muito cara na cadeia que às vezes está cumprindo 10 anos, 15 anos, 20 anos, às vezes está cumprindo 5 anos a mais. Às vezes você fala assim, pô, o cara tá no lapso temporal, que a gente chama, né? Ele tá no direito de progredir pro regime, mas tá 1 ano sem conseguir ir pro semiaberto. Por que, Arquimedes? Porque normalmente ele tem uma sindicância, normalmente ele tem ali um processo administrativo que trava a progressão de regime dele. E tem muita gente idiota que ainda acredita naquele discurso que o judiciário dá muitos benefícios para os presos, que o Brasil é o país da impunidade. Todas as vezes que você analisar essa frase, o Brasil é o país da impunidade, lembre-se que essa impunidade ela só atinge pessoas milionárias e políticos. Quando a gente fala de crimes comuns, quando a gente fala de uma comunidade carcerária que é a tradicional, não existe massagem, não existe boi, não existe benefício dentro desse universo. É um outro mundo, é um outro universo. As regras dos processos,
penais, dos processos de execução penal, é outra forma de tratamento, entendeu? Então quando você ouvir essa frase, Brasil, país da impunidade, Brasil tem muita impunidade, lembre-se que é só na esfera dos políticos e dos poderosos. Aí talvez você possa falar assim, mas e o caso do André do Rap, Arquimedes? Bom, o caso do André do Rap configura a questão daqueles criminosos que são multimilionários, que conseguem contratar bons advogados e conseguem ali criar caminhos, mas não é a realidade de 99% da comunidade carcerária. Esses presos, vamos por os comuns, normalmente não têm advogados bons e atuantes para realmente conseguir achar esses caminhos na lei. E aproveitando falando aqui do André do Rap, né, você percebe que devolveram alguns bens para ele e isso escandalizou a sociedade. Não tem por que te escandalizar, cara. Se a justiça não agiu conforme tem que agir dentro da legalidade, você tem que pensar assim, da próxima vez, polícia, da próxima vez, juiz, respeite o devido processo legal. Porque no caso do André do Rap, você pode analisar que foi feito um mandato, né, para que cumprisse X. Aí os policiais fez 2X, 3X, 4X, foram fazendo coisas que não estavam dentro da legalidade, então eles estavam infringindo uma ordem. Então tem que respeitar o devido processo legal. Só queria fazer esse parênteses aqui, porque tem muita gente que comenta as coisas sem entender a dinâmica da situação. E também uma das consequências muito pesadas é o castigo. Pode acontecer do diretor não permitir a visita naquele pavilhão que teve a rebelião por 30 dias, pode acontecer ali muitas privações dos pequenos direitos que você tem no seu dia a dia, você perder o banho de sol, ir para castigo, ficar 30, 60 dias no pote, que a gente chama, que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então assim, as consequências são muito pesadas, não são coisas que realmente, vamos lá fazer uma rebelião. O cara tem que pensar muito porque é pesado. E até o pavilhão conseguir normalmente regularizar a rotina e estabelecer novamente a ordem naquele pavilhão, com certeza vai levar algum tempo. Muitas histórias sobre o sistema prisional, sobre a minha passagem na prisão aqui no livro chamado Lodebar. Submundo do crime, a vida na prisão. Temos ele na versão física e na versão e-book, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero agradecer a sua presença aqui nesse vídeo, pela sua atenção, mas eu gostaria muito de contar com o seu comentário. Conheci essa dinâmica? O que achou do conteúdo de hoje? Deixa seu ponto de vista aqui, porque sempre é muito bem-vindo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, porque esse é um canal que vai trazer para você a realidade do sistema prisional. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Não assistiu sobre a rebelião que eu gravei aqui? Então o vídeo está passando agora para você assistir. Só clicar que você vai assistir o vídeo que vai complementar esse aqui. Muito legal você assistir na sequência, tá bom? Um forte e leal abraço. Até nosso próximo encontro. Valeu!